O tal do camisa 10 clássico. É isso aí, galera. O assunto de hoje é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol mundial, que é o tal do camisa 10 clássico, essa posição tão carente no futebol europeu e também no futebol brasileiro, que está cada vez mais escasso. Cada vez mais as categorias de base não revelam camisas 10 ou até mesmo camisas 9. Mas pra gente falar desse assunto, a gente precisa entender o conceito dele. Camisa 10 clássico é aquele jogador que tem uma boa visão de jogo, tem um bom passe, tem uma boa chegada no ataque, tem uma boa finalização. Tem todos os fundamentos do futebol completos. Seria praticamente um meio-campo perfeito. Aquele camisa 10 que chama a responsabilidade, que seria o craque do time, vamos colocar assim. Se a gente for olhar no passado, muita gente fala que Pelé era um camisa 10 clássico, mas Pelé é um cara de arrancada. É um cara totalmente diferente de um camisa 10 clássico que todos imaginam ser. Ele era muito mais um segundo atacante, um ponta que corria pelo lado, pelo meio. Mas não era o cara de parar e pensar o jogo. No passado era muito 8, né? O Gerson, canhotinha de ouro, era considerado o camisa 10 clássico que todos pensam. Porque o Gerson, ele parava o jogo, jogava a bola aqui, ó, jogava ali, onde quisesse. Fazia a tabela, chutava de longe, tinha uma boa visão de jogo. Então são características de camisa 10. Então isso é mais ou menos na década de 70. Na década de 80 tem um cara perfeito para essa posição, que é um dos maiores jogadores que jogaram com a 10 e que pode ser considerado um camisa 10 clássico, que é Zico. Zico tem todas as características de um 10 clássico. O Zico batia falta, tinha uma boa finalização, tinha uma boa visão de jogo, tinha um bom passe, tinha uma boa chegada à área. Então o Zico sim, a gente pode chamar de um 10 clássico. E aí o camisa 10 ele vai mudando de geração em geração, até as características mesmo. Como eu falei, na época de Pelé o 10 era um cara de arrancada, como Pelé, uma explosão. Na década de 80 de Zico começou a ser o 10 clássico que a gente pensava. E aí a gente vai para os anos 90, tem Maradona, que já no final da carreira começou a jogar mais por dentro, começou a ser mais um 10 clássico. Raí também, na época de 90, também era considerado um 10, um dos melhores 10 do mundo. Porém não era aquele 10 clássico, mas se aproximava de um 10 também. Ele tinha uma boa chegada à área, mas ele era muito mais um segundo atacante que jogava atrás do 9. Época de 2000, o melhor exemplo pro camisa 10 também pode ser um bom exemplo pro camisa 10 clássico é Alex. Alex é o cara que fez mais de 400 gols na carreira, um absurdo. Canhotinho, visão de jogo foda. Batia falta, batia pênalti, batia escanteio, era o craque de todos os times que passou. Então desde a época que Alex surgiu, ele tinha essas características de um 10 clássico. Desse cara que pensava o jogo, parava, fazia jogadas fantásticas, geniais. E daí a gente foi indo nos anos 2010, 2020, agora chegou. Porém, nesse meio tempo, teve Kaká, o 10 da seleção, que Kaká também era muito parecido na época de Pelé, aquele cara de arrancada, de explosão, não era um 10 clássico. Passou o Riquelme, que também é um ótimo exemplo de 10 clássico. O Riquelme é um cara de chegada, é um cara de bater falta, bater pênalti, dar bola entre linhas, tem um bom passe, uma boa visão de jogo, parar e pensar o jogo. Daí a gente vem com um caso que não tem como a gente falar de camisa 10 e não citar Paulo Henrique Ganso na época do Santos, 2011. Era um 10 genial, clássico, maestro. Era o craque do time junto com o Neymar, mas o Ganso que fazia aquele time jogar. Tem muito isso do camisa 10. O camisa 10 faz os outros jogarem. Precisa dos pontas também, para ele conseguir executar suas funções. Também a gente pode chamar de 10 clássico o Ronaldinho Gaúcho na época do Atlético Mineiro, depois do Barcelona, que no Barcelona jogava muito de ponta. No Milan também, cortava para dentro, batia. Às vezes jogava até de meia, mas era muito mais solto pros lados. No Atlético Mineiro, o Ronaldinho fixou mais como um 10, jogava atrás de Jô. O Ronaldinho é genial, né? Não tem nem o que falar de Ronaldinho Gaúcho. E ele fazia essa função de 10 clássico sim no Atlético Mineiro. Porém a gente percebe que nos últimos anos não tem esse 10 clássico, né? Hoje, se a gente for colocar no futebol mundial, De Bruyne é um cara que joga de 10, mas não é um 10 clássico que para e pensa o jogo. É um cara muito mais de acelerar, tem a velocidade, tem o passe, tem o chute. Talvez seja o 10 clássico do futebol atualmente. Messi, né, jogou muito na ponta nos seus anos de carreira. Porém, Messi também tem características de camisa 10. A tendência é que a cada ano que passa ele vai indo mais pro meio e torne a ser um camisa 10. Neymar também, digo mesmo, começou na ponta no Santos, aquele ponta raiz, driblador, corredor, fazia jogadas geniais pelo lado do campo. Foi pro Barcelona, continuou com ponta, foi pro PSG, passou 2 temporadas jogando em ponta. Nessa última temporada ele começou a jogar mais por dentro, abrindo o Mbappé na esquerda, Di Maria na direita e Icardi na frente. Então Neymar pode também vir a ser um camisa 10, futuramente um camisa 10 clássico, depois dos 30 anos que ele começa a jogar mais por dentro. Ele tem totais características de camisa 10, ainda mais que camisa 10, né? Esses caras são acima da média, Messi e Neymar. Mas um cara no futebol brasileiro, se a gente for olhar, que pode vir a ser um camisa 10 é Igor Gomes do São Paulo. Ele tem que evoluir muito ainda.
Inclusive tá em má fase esse ano, mas ele tem todas as características de um camisa 10 clássico: passe, visão de jogo, chute. Agora, o que ele falta é chamar mais a responsabilidade do jogo. Ele não é aquele camisa 10 que bota a bola no peito e vai decidir. Ele é um cara que muito mais de passe, de visão de jogo. Agora, quando ele for pra Europa, se ele for pra Europa, ele vai ser muito mais um 8. Isso prejudica muito a falta de um 10 clássico hoje no futebol. Os atletas que jogam de camisa 10 aqui vão pra Europa e viram 8. Ganso é um exemplo disso. Gerson jogava de 10 no Fluminense, foi pra Europa, começou a jogar de volante. Felipe Coutinho jogava de meia no Vasco, também de ponta, e foi pra Europa, começou a jogar de ponta, não se encaixou de 10. Renato Augusto jogava de 10 no Flamengo, foi pra Europa, começou a jogar de 8 também, foi pra seleção, jogou a Copa do Mundo como se fosse um terceiro homem de meio de campo, com 3 volantes. Então essa ida pra Europa causou muito isso, né? A falta de um camisa 10. Porque na Europa o cara vai e se transfere para países europeus, os caras colocam um jogador lento, um jogador mais de posse de bola, de ter o controle da bola para jogar de primeiro ou segundo volante, ou então até homem de beirada, né? Um cara mais rápido que joga de 10, às vezes o cara bota lá na Europa para jogar na ponta, para correr atrás de lateral, então perde essa característica de 10. Então as categorias de base também, a gente já tem times hoje no futebol brasileiro. A maioria dos times jogam num 4-3-3 com 2-8 e 1-5, né? E isso prejudica muito a falta de um 10 centralizado, né? Então isso vai muito das categorias de base, dos clubes da Europa que contratam jogadores brasileiros. E também os próprios europeus, né, que não tem aquela característica de um 10, um cara que pensa o jogo. O futebol tá muito mais dinâmico, o futebol tá muito mais rápido. Mas então fica cada vez mais difícil de você ter um camisa 10 clássico nos times brasileiros e também europeus. Então a tendência é que cada vez mais fique escasso no futebol. Salvo alguns treinadores que gostam de ter um cara para organizar um time, um cara referência para jogar ali atrás do centroavante, na linha acima dos volantes, que hoje pode ser considerado o 10 clássico. Como exemplo, eu já citei o De Bruyne, que talvez seja o cara hoje o 10 clássico moderno do futebol atual, mas não deixa de ser uma camisa mística no futebol brasileiro e futebol mundial. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber mais vídeos como esse. E também uma coisa importante, hein? Deixa nos comentários aí o que vocês acham do camisa 10 clássico, se vocês acham que ainda existe hoje no futebol. E espero vocês no próximo vídeo. Valeu!